ele não inocenta. Então aqueles que estão confiando na misericórdia de Deus, no amor de Deus, e naquele dia vão, cheios de pecado, comparecer diante do trono de Deus, da frente de Deus, achando que vão receber a misericórdia, o amor, ele não vai inocentar o culpado. Oséias capítulo 4, do 1 a 8. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, não há benignidade e nem o conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nesse momento, Pai, a tua palavra será exposta. Com ela, Senhor, exposta, expõe, Senhor, os nossos pecados diante dos nossos olhos. Nos mostra, Senhor, onde temos falhado e errado, para que de forma nenhuma, Senhor, possamos morrer enganados, achando, Pai, que está tudo bem, quando na verdade está tudo mal. Mostra-nos, Pai, pelas verdades contidas na sua palavra, aquilo que há no nosso íntimo. Tu, Senhor, tens o poder de sondar as mentes e os corações. E nesse momento, Pai, meu pedido a Ti é que o Senhor sonde a mim e a meus irmãos. Mostra, Senhor, os nossos defeitos. Mostra, Senhor, as nossas debilidades. Mostra, Senhor, onde nós temos, ao invés de dar glória ao Senhor, dando glória, Pai, a nós mesmos, onde temos falhado em orgulho, onde temos falhado em pecados. Nos alerta, Senhor. E nessa noite, meu pedido, Pai, é o que o Senhor nos choque pela Tua palavra. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Oséias é um livro para alguns curioso, para outros um livro até estranho. Porque Deus, ele vai chamar Oséias para uma tarefa de profeta. Só que Deus chama Oséias por uma tarefa de profeta e um chamado um tanto incomum. Porque ele vai chamar Oséias e pedir para ele casar com uma mulher prostituta. E essa mulher vai trair Oséias, essa mulher vai embora de casa, e Deus vai dizer para Oséias, assim, Oséias, é esse povo comigo. O que essa mulher faz contigo é o mesmo que esse povo faz comigo. Então, agora, Oséias consegue ter uma noção de como Deus se sente ao ver o povo traí-lo. Deus que tirou o povo do Egito, Deus que livrou o povo, Deus que abençoou o povo, e vê o povo ir embora após outros deuses,
ou seja, a prostituição de adorar outros deuses. Deus vê o povo amar outras coisas como a si próprio, não amar o próprio Deus. E Deus está vendo que o povo está, ao invés de estar junto com Deus, Deus está vendo o próprio povo se dispersar dele. Então Deus chama Oséias e Deus mostra para Oséias como que ele se sente. Mas no capítulo 4, nós temos uma dura advertência contra o povo de Israel. E é uma advertência chocante, é uma advertência muito dura, o que Deus vai pronunciar aqui. Primeira coisa, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor. Quando está escrito ouvir a palavra do Senhor, prestem atenção no que será dito agora. Presta atenção, porque o que vai ser dito agora, há muita seriedade no que está sendo dito agora. Não é ouvir de escutar só, eu escutei, sei o que está falando. Não, presta atenção. Raciocina no que você está ouvindo, porque isso pode depender da sua vida. Então, ouça, presta atenção no que vai ser dito agora. Vós, filhos de Israel. Deus, ele está dirigindo esta fala agora, não é a todos os habitantes da terra. Deus está dirigindo esta advertência ao povo de Israel, aos filhos de Israel. Então, essa advertência é para aqueles que conhecem, ou teoricamente deveriam conhecer a Deus, para aqueles que levavam o nome de Deus, para aqueles que fizeram uma aliança com Deus, a advertência para eles. Qual é a advertência? Versículo 1. Porque o Senhor tem uma contenda. A palavra contenda é a palavra disputa, luta, briga. Deus agora está olhando para o seu povo, não como filhos, mas como adversário, como inimigo, a qual ele está com os seus punhos cerrados, prontos para golpear o seu próprio povo. Essa é a contenda que ele tem com o seu povo. Deus não está rindo, brincando, Deus não está nem aí para o seu povo. Ele está agora diante do seu trono, preparado para aniquilar o seu próprio povo. Por quê? E ele dá aqui as razões. Porque na terra não há 3 coisas: verdade, benignidade e o conhecimento de Deus. Entre os gentios, ou seja, os outros povos que não eram judeus, você não poderia esperar o conhecimento de Deus. Claro que não. Eles são outros povos, pagãos, então eles não têm o conhecimento de Deus, então eles estão entregues ao pecado, então você não pode esperar verdade, você não pode esperar amor. Então a contenda de Deus é com o seu próprio povo que não possuem o conhecimento dele, não possuem verdade e não possuem amor, benignidade. Não possuem. E a pior coisa que poderia acontecer com qualquer ser humano é ter Deus por adversário. É a pior coisa. Você poderia lutar com um adversário, um inimigo, que fosse tão poderoso, tão grande, mas se existisse ainda que 1%, 0,5% de chance de você vencer, você confiaria nisso e iria lutar. Aí é difícil, mas pelo menos existe uma pequena chance de lutar e vencer. Agora, com Deus, não existe 1%, 0,5%, 0,0001% de vencer Deus.
Entrar numa disputa com Deus é loucura. Entrar numa briga com Deus é loucura. Em Hebreus capítulo 10, versículo 31, o autor diz: terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano é cair nas mãos de Deus, ou seja, onde Deus vai lutar, Deus vai brigar e Deus vai esmagar esta pessoa. Não há chance, não há possibilidade de escapar, de vencer. Abre comigo em Naum, capítulo 1, e veja aqui em poucas palavras, poucos versículos, esse Deus, a qual as pessoas não conhecem, a qual as pessoas não se dão conta que estão vivendo as suas vidas e Deus as tem por inimigo. Naum, capítulo 1, verso 2, a partir. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra quem? Contra seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. Esse é o Deus cheio de furor, cheio de ira, cheio de zelo, a qual tomará vingança contra os seus adversários. Em Oséias 4, o adversário de Deus é os filhos de Israel. Então Deus está no seu trono irado, cheio de furor, cheio de zelo para tomar vingança. E ele quer vingar. E a justiça dele precisa ser satisfeita. É justo que ele puna aquele que pratica o pecado. É justo que ele puna aquele que é ou faz parte do povo dele, mas que não tem o conhecimento dele. Então, ele está irado. Versículo 3. Deus, ele é tardio em irar. Ele demora a irar, porém, grande em poder. E aquele que é o culpado, ele não inocenta. Ele não inocenta. Então, aqueles que estão confiando na misericórdia de Deus, no amor de Deus, e naquele dia vão, cheios de pecado, comparecer diante do trono de Deus, da frente de Deus, achando que vão receber a misericórdia, o amor, ele não vai inocentar o culpado. Se você chegar lá culpado diante de Deus, você não será inocente. A lei, ela aplicará a você sem rigor. Você estará culpado para todo sempre. É claro isso. Deus, ele não vai inocentar o culpado. Por quê? Porque ele é um Deus justo. E se ele inocentar o culpado, ele se torna injusto. Ele se torna injusto. O versículo continua. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha o tamanho de um Deus que você está pronto a enfrentar. Onde a poeira que suja os pés dele é a nuvem. Você já imaginou o tamanho desse Deus, a qual ele tem você como adversário? A qual você agora está prestes a enfrentá-lo, prestes a dar conta diante de Deus, e desse Deus que está cheio de ira, cheio de furor, para derramar sobre aqueles que não vivem como ele quer. Não, eu vou confiar na misericórdia, chega lá, Deus ama todo mundo, ele vai entender, tem certeza disso? Versículo 4, ele repreende o mar e o faz secar. Qual dos homens hoje é capaz de secar o mar? Qual dos homens hoje é capaz de contar quantos litros existem no planeta Terra? Qual homem é capaz disso? Pois é, o próprio Deus faz secar
todas as águas do mundo. Esgota os rios, desfalece o Bazã. 5. Os montes tremem perante ele. Os montes, a qual é firme, ferramentas que os homens criaram com muita dificuldade, com muita luta, consegue quebrar essas rochas. Diante de Deus, as montanhas tremem. Diante de Deus, as rochas ferem. Não conseguem ficar parados diante de um Deus tão grande. Versículo 5. Os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Todos, do menor ao maior, ao se depararem com esse Deus, precisam se levantar e ovacionar. Ninguém diante desse Deus vai permanecer do jeito que está. Todos vão ter que dobrar os joelhos, querendo ou não, diante desse Deus a qual ele é. Todos. A Bíblia é clara em dizer: todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Homens que viveram na história, Hitler, Mussolini, Stalin e outros homens que não se renderam a ninguém. Esses homens que eles não se dobraram a ninguém, naquele dia, diante desse Deus, eles vão precisar dobrar os seus joelhos e reconhecer: Jesus Cristo é o Senhor. Diante de nenhum homem eles fizeram, mas diante de Cristo eles farão. Querendo ou não, eles se dobrarão e eles se curvarão. E ponto. Diante da majestade e soberania desse Deus. E você talvez hoje possa não se curvar, possa ser duro de coração, mas naquele dia, querendo ou não, você vai ter que se curvar diante de quem ele é. E ponto. E o texto continua. 6. Quem parará diante do seu furor? Quem conseguirá estar de pé diante de tamanha ira? Diante de tamanha gravidade, seriedade, furor? Quem vai conseguir estar lá tranquilo? Diante desse Deus, a qual ele está cheio de furor. Versículo 6. Quem persistirá diante do ardor da sua ira? Não, eu vou encontrar com esse Deus e nós vamos conversar lá, nós vamos bater um papo, ele vai entender tranquilamente. Então, diante desse Deus poderoso, você acha que vai conseguir? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas por ele foram derrubadas. Talvez a montanha mais alta que os homens consideram o Monte Everest, mais difícil de escalar, mais difícil de chegar até o topo, diante de Deus, o monte tomba. O monte toma. O homem com dificuldade de escalar, diante de Deus, o monte vira. É esse o Deus que os homens daquele dia encontrarão. Versículo 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, saturem como vinhos como os bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Se você pega um monte de palha seca e joga fogo, não precisa muito, você joga um isqueiro, um palito de fósforo com fogo, rapidamente aquilo pega fogo e não sobra nada. Nada. Palha seca pegando fogo. Versículo 12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que eles estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados. Podem ser muitos, podem estar seguros. Não, nós vamos encontrar Deus. E quando encontrarmos Deus, nós temos os argumentos. Quando encontrarmos Deus, nós somos numerosos, nós temos a força, nós vamos conseguir. Todos serão exterminados.
todos serão exterminados. Ninguém conseguirá estar de pé e subsistir diante de um Deus tão grande e cheio de furor. E aí, voltando lá para Oséias, capítulo 4, é esse Deus que agora abre uma contenda e abre uma disputa contra os filhos de Israel. É esse Deus tão poderoso, cheio de furor, a qual ele quer que todo homem se dobre diante dele. Então ele agora, diante do seu trono, está pronto para desembainhar a sua espada e lutar contra o homem. Prepare-se, ó homem, agora você lutará contra Deus, se puder vencê-lo. Capítulo 4, versículo 1. No meio do povo de Deus não existia verdade, amor e nem o conhecimento de Deus. E isso, literalmente, é uma vergonha. Você falar dos gentios que não tinham amor, não tinham verdade, nem o conhecimento de Deus, é tolerável. Porque eles não tinham as leis de Deus, não conheciam a Deus, viviam de acordo com aquilo que eles encontravam e achavam que era certo. Agora, se tratando do povo de Deus, que veio lidando com o povo, formando o povo, ajudando o povo até esse momento, e esses três pilares não são encontrados no meio do povo, é uma vergonha. É uma vergonha. Muitos deles ali tinham nomes, onde no final do nome era algo relacionado a Deus. Geralmente, quando se tinha El no final da palavra, era algo relacionado a Deus. Então, muitos carregavam Deus no seu próprio nome, mas não conheciam o próprio Deus. Não existia verdade neles, não existia amor neles. E o que tinha? Versículo 2. Perjúrio, morte, mentira, furto, adultério e violência e vingança. Era isso que tinha no meio do povo. O povo de Deus. O povo que deveria viver de forma correta, justa, era isso que tinha. Por isso, versículo 3, a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Esse texto aqui, ele está ligado, né, falando direto para o povo de Israel. Mas quando você aplica isso, e nós vamos aplicar isso à igreja, ou quando você aplica à sociedade, ou quando você aplica a um grupo, a terra, ela geme por causa do pecado do homem. O que o texto está dizendo aqui no versículo 3, até os peixes, as aves e os animais do campo desfalecem. O mundo desfalece por causa do pecado do homem. A terra geme. As pessoas, elas pensam e elas acham que determinado candidato à política vai resolver o problema. Não, eu vou votar no Joaquim da Silva, vou votar lá no Manuel, de não sei das quantas, e ele vai resolver o problema. Ele vai nos dar uma terra melhor, ele vai nos ajudar a prosperar, vai nos ajudar a crescer. Essa é a esperança. Só que enquanto houver pecado, a terra gemerá. Você pode colocar o candidato que for, o que é da igreja, o que não é da igreja, enquanto houver pecado, a terra gemerá. Haverá corrupção, haverá egoísmo, haverá roubo, haverá, enfim, várias coisas ruins por causa do pecado. E as pessoas, elas não entendem isso. Elas acham que a bondade do coração do homem, ele é uma boa pessoa, eu acho que ele lá vai lutar a favor da verdade. Se houver pecado, a terra gemerá. Por isso que político, qualquer que seja, não vai resolver. Pode tardar algumas coisas. Pode tardar a questão de aprovação ao aborto, pode tardar a questão de aprovação disso, daquilo, mas a terra continuará gemendo.
Porque a salvação não vem por um homem. A salvação vem por Cristo. Então não é um homem na política que vai dar tranquilidade, que vai dar paz, que vai dar confiança, a não ser se for Cristo. É Ele que vai dar essas coisas. Então, enquanto houver pecado, enquanto houver egoísmo e toda sorte de desobediência a Deus, a terra continuará gemendo. Gemendo. Desejando o juízo de Deus. Até quando, Senhor? Até quando os homens pisarão nessa terra e vivendo desse jeito? Versículo 4. Ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Ninguém fala nada, ninguém repreenda, ninguém fala absolutamente nada, porque todo mundo aí é farinha do mesmo saco. Todo mundo é igual. Como assim? Todo mundo é aquele que contende com o sacerdote. Em Deuteronômio capítulo 17, diz o seguinte: qualquer que se levantar e não aceitar as palavras do sacerdote e contender contra ele, deve ser tirado do meio do povo e ser morto. Só que todos eram assim. Se for fazer isso, não existiria mais povo. Porque todos é como quem contende com o sacerdote. E ali o texto é claro em dizer: todos que com orgulho, com soberba, não aceitam as palavras do sacerdote. E Deus está falando, Deus está mostrando para o povo o certo, o que ser feito e o que não ser feito. E o que acontece é que o povo, por orgulho, por vaidade, não quer ouvir. Ele acha que consegue, ele acha que tem as respostas, ele acha que o caminho que ele escolher vai prosperar, vai dar certo. Então não querem ouvir o conselho de Deus. Querem fazer do jeito deles. Querem agir da forma deles, mesmo levando o nome de Deus. Orgulho, prepotência, vaidade. Achar que não precisa de Deus. Achar que não precisa do conselho de Deus. Eu tenho as respostas. Eu dou um jeito. Eu faço. Eu consigo. Prepotência, orgulho, vaidade. Todos esses deveriam ser tirados e ser mortos. Mortos. Versículo 5. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. Quando ele diz, o povo será destruído de dia e o profeta será destruído de noite, é que tanto o povo quanto os líderes, eles estão errados diante de Deus. Não há um que se salve. Não há um que você diga e fale, não, ele pelo menos... Não, todos são farinha do mesmo saco. Todos estão da mesma forma, do mesmo jeito, pecando contra Deus. Não há verdade, não há benignidade, há perjúrio, há morte, há mentira, há roubo, há tudo isso. Tanto nos profetas, quanto no povo que não era profeta, que não era líder. Havia pecado no meio deles. E aí, versículo 6. O meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento do povo levou o povo à destruição. Uma pergunta: quem era responsável para ensinar o povo? Os sacerdotes, os líderes. Eles eram responsáveis por pegar a lei de Deus e transmitir ao povo. Se o povo estava sendo destruído porque não tinha o conhecimento, significa dizer que o sacerdote não estava dando o conhecimento necessário. Ou estava torcendo o conhecimento que deveria ser dado ao povo. Então, tanto o povo quanto os líderes, os dois seriam destruídos. Os dois estão errados. Agora, todos aqueles
que não possuem o conhecimento de Deus também serão destruídos. Uma pergunta, outra. Quantos anos ou quanto tempo você tem de convertido a Deus? Alguns meses, alguns dias ou muitos anos? Se talvez você responder alguns anos, outra pergunta. O quanto você conhece sobre Deus? Você conhece, já estudou, já mergulhou a fundo nos atributos de Deus? Você consegue dissertar, explicar, falar com textos bíblicos sobre quem Deus é? Sobre a santidade de Deus, sobre a onisciência de Deus, sobre o amor, a misericórdia, a ira, a justiça e todos os atributos de Deus, você consegue ou não? Porque se sua resposta for não, isso é uma vergonha. Anos no Evangelho, anos como crente, e não é capaz de dissertar e falar um pouco do Deus que você diz servir. Do Deus que você diz amar, que você diz que rende a sua vida a Ele, mas você nem o conhece. Você nem sabe quem Ele é. Como? Como? Então, a falta de conhecimento de Deus te destruirá. Te destruirá. Assim como o povo não irá ser destruído. O povo foi destruído pela falta de conhecimento. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Paulo está escrevendo para uma igreja. E mesmo estando numa igreja, não conhecendo a Deus, Deus se vingará. Lembra de Naum capítulo 1? Deus é vingador. Então aqui Deus se vingará daqueles que não o conhecem e dos que não obedecem ao Evangelho. 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem sobre Deus, e óbvio, aqueles que não conhecem a Deus, não conseguem viver para Ele. E essas pessoas serão condenadas ao inferno. Pode ter vivido 40 anos dentro de uma igreja, pode ter sido batizado desde novo, pode ter feito várias coisas, mas se não conhecem a Deus, serão condenados. Condenados. E por isso que naquele dia de juízo final, será uma surpresa para muitos. Será alegria para alguns, mas grande tristeza e choro para outros. Porque eles vão achar que vão entrar. Talvez você esteja aqui hoje, nós estamos aqui hoje, e nós estamos certos de que se Deus volta, nós vamos entrar. Ah, Senhor, volta, Maranata, vem Jesus. Ele volta e você está fora. Por isso ele não voltou ainda. Pedro diz, por misericórdia. Por misericórdia, ele não voltou ainda. Porque se ele volta, e nós, ainda presos nos nossos problemas, presos nas nossas debilidades, fraco do jeito que somos, é bem arriscado chegar lá e receber. Você não. Ele sim, ela sim. Pode vir. Você, Felipe, fora. Você não. Aqui não. Se eu deixo você entrar, eu sou injusto. Você não. Então, como que está a sua vida? Você conhece a Deus? Você tem o conhecimento de Deus? Lemos há pouco aqui. Não é fácil. É luta. É como alguém que está procurando pedras preciosas. É como alguém que está buscando a prata. É difícil. Então não é uma coisa assim, eu instalar de Deus, eu vou sentar no sofá e vou fazer uma leitura aqui, 2, 3 versículos. Não é simples, é luta.
Voltando para Oséias, capítulo 4, o texto que nós estamos fazendo menção, Oséias capítulo 4, o meu povo, ele foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Não possuem o conhecimento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34. O apóstolo Paulo, ele diz: sejam sóbrios, parem de pecar. Digo isso para vergonha vossa, ele vai explicar. Por quê? Porque tem muitos, ou melhor, tem alguns que não têm o conhecimento de Deus. Eles estavam numa igreja, eles estavam ali, muitos participando da ceia, mas não tinham o conhecimento de Deus. Mateus capítulo 22, Jesus é claro: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então não conhecem Deus. Não adquiriram o verdadeiro conhecimento. Estão sendo destruídos. Estão sendo destruídos. Versículo 6 ainda. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Agora, não só eles não tinham conhecimento, mas quando vinha o conhecimento a eles, eles rejeitavam. Quando alguém falava para eles sobre Deus, sobre a verdade, eles rejeitavam. Quantos profetas Deus levantou para falar com o povo e eles rejeitaram? Eles não queriam. Ficavam e abraçavam os falsos profetas. A vitória, os ganhos. Mas quando veio Jeremias, pregou, Jeremias não. O verdadeiro conhecimento, nós não queremos. Rejeitaram. E aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, Deus também os rejeita. Poderiam fazer parte de Deus. Poderiam fazer parte do povo de Deus, mas Deus os rejeita. Versículo 6 ainda. E visto que esquecestes da lei do teu Deus, eu também me esquecerei de ti. Aqueles que se esquecem da palavra do Senhor, Deus também se esquecerá. No dia da aflição, Senhor, me ajuda. Deus não se lembrará de ti. Por quê? Porque você esqueceu da lei de Deus. Esqueceu do conhecimento de Deus. E versículo 9. Versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Quem disse que Deus não envergonha ninguém? Quem disse que Deus jamais vai envergonhar uma pessoa? Aqui o texto é claro. Eu mudarei a tua honra em vergonha. Você é benquisto pelas pessoas. Você é ovacionado pelas pessoas. Elas gostam de você. Elas gostam de estar perto de você. Só que isso vai trocar. Isso vai mudar. Aquilo que era honra vai virar desonra, vergonha. E Deus vai tirar toda a glória de Israel e transformar em lixo. E transformar em nada. Por causa do pecado do povo. Por causa do erro do povo. Esse texto, ele está falando e se dirigindo ao povo de Israel. Talvez nós podemos olhar e falar assim: ah, irmão, de fato, o povo de Israel naquela época era complicado, realmente era difícil, mas esse é o tipo de mensagem para você pregar até para o ímpio, para o gentio, não para a igreja. A igreja tem a Bíblia, conhece Deus. A igreja não está vivendo em pecado, morte, furto. O que é isso, irmão? A igreja não vive assim. Eu vou provar para você que talvez nós que estamos aqui e a igreja de uma forma geral pratica exatamente o que está escrito aqui. Exatamente o que está escrito aqui. Versículo 2. O que eles estavam permanecendo? O que eles estavam praticando? O perjúrio. O que é o perjúrio? O falso juramento. Então eles juravam de maneira falsa.
que é o jurar de maneira falsa? Eu prometo que eu vou, tá? Pode contar comigo que eu vou. E a pessoa não ia. Conta comigo que eu vou dar oferta, eu vou ajudar. Não dava nada. O que é isso? É o falso juramento. Jesus disse o seguinte para nós, que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. E o que passar disso, provém do maligno. Você já prometeu coisas, já falou coisas, as quais você não cumpriu? Perjúrio. Perjúrio. Porque Jesus disse, falou sim, então faça. Falou não, então não faça. Claro, situações adversas podem acontecer no meio do caminho e possibilita de você fazer ou não, mas isso é outra coisa. O problema é quando nós falamos algo e nós não fazemos. É como o pecado do perjúrio. Porque o que vale é a nossa palavra. Disse sim, não faça. Disse não, não faça. Mentir. Já mentiu? Já contou uma história diferente do que aconteceu? Já aumentou alguma coisa? Já deu ênfase em alguma coisa e a pessoa saiu dali pensando uma coisa, mas que na verdade não era tudo aquilo? Você até contou a história, mas você deu ênfase em algumas coisas para parecer que você saiu bem, para parecer que você venceu, para parecer que você é o herói. E na verdade não foi nada daquilo. A história foi normal, aconteceu normal e não teve nada de impressionante. O que é isso? Mentira. Mentira. 2, matar. Que isso, irmão? Aqui ninguém matou, não. Tem certeza? A Bíblia é clara em dizer que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Quantos aqui já teve ira contra alguém? Quantos aqui já tiveram raiva de alguém? Pois é, você matou uma pessoa. Não com arma, não com faca, não com briga, mas você é homicida. Homicida. Mesmo dentro da igreja. Não estou dizendo quando estávamos no mundo, não. Estou dizendo dentro da igreja. Dentro da igreja. Quantas vezes não matamos o nosso próximo? Às vezes matamos o mesmo próximo várias vezes. Por quê? É a mesma ira. Se ira hoje, se ira na semana seguinte, semana depois. Mata ele várias vezes. Se tivesse várias vidas, matava várias vezes. É homicida. Isso é homicídio. É homicídio. 2, furtar. O que é o furto? É você pegar uma coisa que não é sua. Irmão, isso aí eu nunca fiz, não. Nunca peguei nada que não era meu, não. Jeremias, capítulo 23. Olha o que Deus diz sobre furto. Isso é o Senhor falando. Jeremias, capítulo 23, versículo de número 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. O furto não é só de coisas, não. Aquele que não anuncia a palavra do Senhor como se deve, está furtando a palavra do Senhor. Não, irmão, mas nós temos que tomar cuidado, porque se eu falar assim com ele, se eu falar assim com ela, vai feri-lo. Talvez ele se afaste de mim, talvez a gente perca a amizade. Você está furtando a palavra de Deus. Mais vale ferir as pessoas do que ferir a Cristo. John Huss já dizia, prefiro ofendê-los com a verdade do que bajulá-los com a mentira. Então, aqueles que não anunciam todo o conselho de Deus, como disse Paulo, aquele que não fala a verdade ao seu próximo, furta as palavras de Deus. Comete furto. Nunca pegou nada. Nunca roubei nada de valor do outro. Mas eu furto as próprias palavras de Deus. Pecado de furto, do mesmo jeito. Oséias 4. E o adulterar
Ah, não, irmão, isso aí nunca me deitei com a mulher de ninguém, não, meu irmão. Isso aí nunca fiz isso com isso, não. Nunca fiz isso, não. O que Jesus fala sobre adultério? Que é só deitar com uma mulher? Ou o fato de olhar para uma mulher com a intenção de desejá-la já não é adultério? Mas não apenas isso. Tiago capítulo 4, porque isso serve para o solteiro também. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo que qualquer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele que flerta com o mundo, aquele que deseja o mundo. Ah, eu gosto das músicas, eu gosto da roupa, eu gosto das modas, eu gosto das coisas boas desse mundo. Tiago está dizendo, adúltero. Adúltero. Adúltero não é aquele somente que deita com a mulher do próximo, que é casado, deita com outro, ou apenas aquele que tem um olhar de cobiça para outra mulher ou para outra... Não, adultério não se constitui apenas disso, mas quando eu amo o mundo e as coisas do mundo, eu também sou adúltero. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E versículo 2 ainda. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente o outro. O que isso significa? Uma pessoa mata outra. Então, o pai vai lá e mata o filho do outro. E aí o que acontece? O outro, então, lesado, vem e me mata. Ou seja, um cometeu o mal e o outro cometeu o outro mal. O nome disso chama-se vingança. Vingança. Você já sentiu isso no seu coração? Vingança. Desejo de se vingar. Desejo de fazer mal ao seu próximo. Ele me fez mal. Ele vai ver só, eu também vou fazer mal. Você já sentiu isso no seu... Esse sentimento que sobe no coração, desejo de fazer mal? Está aqui, versículo 2. É o que eles faziam. Eles iam e praticavam. E talvez você possa chegar a esta conclusão, irmão. De fato, eu tenho um ponto aqui, ou dois, ou três, ou tenho todos. Aqui está me descrevendo exatamente como eu sou. E agora? O que eu faço? Recebi essa palavra dizendo que eu sou adversário de Deus. Deus está irado, Deus não vai me ter por inocente, Deus não vai passar a mão na minha cabeça. Naquele dia, se eu morro hoje e eu estou de frente a Deus, diante do tribunal, o livro vai ser aberto e eu serei condenado. Mas eu não quero ser condenado. Eu não quero ir para o inferno. O que eu faço? O que eu vou fazer agora diante destas acusações, diante dessa sentença que foi lida para mim? O que eu faço? Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Eis aí o que nós devemos fazer. Verso 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e tornará, e nos atará a ferida. O que você deve fazer? Primeiro, tornar é a palavra para voltar. Então você está seguindo no caminho de pecado, você está tendo vingança, você está adulterando, você está mentindo, você está furtando, você está fazendo coisas que não deve, não possui conhecimento de Deus, rejeita o conhecimento de Deus, se deparou, e o que você tem que fazer agora? Voltar. Parar o que você está fazendo e voltar. Para de furtar, para de mentir, para de adulterar e volta. Se arrependa.
Senhor, até hoje, até o momento, Senhor, eu tenho sido imoral, eu tenho sido vingativo, eu tenho sido mentiroso, eu tenho sido adúltero, eu tenho sido tudo isso, Senhor, até hoje, Senhor. Então volta, porque aquele que te despedaçou, ele vai te sarar. Aquele que te feriu, ele vai atar as tuas feridas, ele vai te ajudar. Versículo 2: depois dos dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Olha que coisa. Primeiro, vinde e tornemos a ele. Arrependa. Muda de vida, confessa o seu pecado e se precisar fazer a restituição, faça. Faça a restituição necessária. Se você prejudicou o outro, se você agiu de maneira que não deveria, procure fazer a restituição e volte. Versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas antes de prosseguir e conhecer a Deus, vinde e tornemos a Ele. Você precisa confessar, pedir perdão a Deus, se arrepender e vir a Ele. Senhor, olha o meu estado. Olha como eu estou despedaçado, desgraçado, cheio de pecado, Deus. Cheio de mazelas, cheio de problemas, cheio de desgraça. Olha, Senhor, cada carrapicho, eu tenho problema aqui, eu tenho problema ali. Eu não consigo ficar um momento sequer sem pecar. E Deus vai te receber e vai te tratar. Vai te curar, vai te transformar e Ele vai ensinar a você quem Ele é. Quem Ele é. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. A sua saída será certa. Quando você vem a Deus, quando você se volta a Ele, a saída dele é certa. Ele vai a você, Ele vai te tratar, Ele vai te ajudar. Não vai haver dúvida. Mas eu estou voltando, estou fazendo a confissão, eu estou procurando mudar de vida. Será que Deus vai me receber? A saída dele é certa. Não há dúvida que Ele quer te tratar, que Ele quer te mudar. Não há dúvida que Ele quer mudar toda a sua vida. Versículo 6. Porque eu quero misericórdia, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. É isso que Deus quer, meu irmão. É isso que Deus quer. Que você o conheça, que você saiba quem Ele é. Mas enquanto estivermos presos no nosso mundinho, presos nas nossas tarefas, coitado de nós, presos nas nossas urgências, nas nossas necessidades, e não conhecemos a Deus, vamos viver a vida toda do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então o que Deus quer? Que nós o conhecemos. Conheça Deus. Saia daqui hoje disposto ou disposta a procurar saber quem Deus é. Quando você lê uma passagem onde está escrito lá Senhor, onde está escrito lá Deus, onde está escrito lá Senhor dos Exércitos, procure saber, persiga Ele nas Escrituras, aonde está, veja quem Ele é. Procure saber, não passe despercebido, Deus fez assim. Não, procure saber quem Ele é. Queira saber para você poder conhecê-lo melhor, saber quem Ele é. Faça isso. Ele deixou a Bíblia para nós hoje. Nós temos a oportunidade de ler, estudar, memorizar versículos, orar, buscar a Deus. Nós temos essa liberdade que muitos no passado não tiveram. Mas, infelizmente, nós fazemos pouco caso disso. Por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. Para concluir,
como tem sido a sua vida espiritual? Como você está espiritualmente? Não me interessa como você está fisicamente. Quero saber como você está espiritualmente. Porque isso é que conta. Isso é que vale. Eu posso estar muito mal fisicamente, doente, necessitado, mas se a minha alma está satisfeita em Deus, melhor coisa. Mas se eu estiver bem fisicamente, mas estiver mal de alma, pobre de mim. Pobre de mim. Então, como você está hoje na sua vida espiritual? Se Deus, esse Deus tão poderoso, grandioso, chamasse você hoje para estar junto com Ele, e os livros forem abertos diante de você, tantos erros, pecados e falhas, como que você responderá diante disso? Tendo a oportunidade de fazer diferente e não fez. Como que você responderá isso? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos pessoas diferentes. Porque a pior coisa que existe é ter Deus por adversário. Em nome de Jesus, que ninguém aqui seja inimigo de Deus. Porque é simples, é fácil ser inimigo de Deus, mas custa muito ser amigo dele. Vamos ao Senhor em oração. Ah, Deus. Senhor, nos falta muito, Pai. Nos falta muito para conhecer quem Tu és. Pai, nós temos conhecimento de várias coisas, Senhor. Nós entendemos a respeito de diversos assuntos. Assuntos, Pai, às vezes que nem importância têm. Mas nós lemos, pesquisamos, procuramos saber e conhecemos. Mas às vezes, Pai, em relação à Tua palavra, em quem Tu és, nos falta muito, Senhor. Lemos às vezes por ler, oramos porque temos que orar, e a nossa vida, Pai, muitas vezes é uma desgraça. Pecamos, erramos, falhamos por anos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nos ajuda a ir ao Senhor e a tornar, Pai, dos maus caminhos que nós temos vivido. A buscar, ó Deus, o conhecimento de Ti, ó Pai. Se porventura o Teu Espírito Santo nos mostrou, Pai, onde temos errado, onde temos falhado, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a mudar. Que essa semana, Deus, seja uma semana diferente, Pai. Que não seja a mesma semana de todas as outras, Pai. Que seja uma semana onde nós vamos amar a Ti, que seja uma semana onde nós vamos nos dedicar ao Senhor, buscarmos ser diferentes, ó Pai. Nos ajuda, Deus. Precisamos muito da Tua visita. Precisamos muito que o Senhor venha até nós e nos ajuda, Pai. Nós clamamos a Ti, pedimos a Ti, ó Deus, restauração. Em nome de Jesus. Amém.